Fala, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Como é que estão? Espero que estejam bem. Espero que tenham aprendido aí um pouco de filosofia nos últimos vídeos. E agora a gente vai dar sequência ao nosso curso. A gente vai olhar hoje para uma filosofia política, ali do período do Renascimento e também da modernidade. É uma aula bem interessante, tá? E que é muito cobrada no seu vestibular. Tá? Espero que você que está aí em Ribeirão e arredores, toda a galera do Colégio Pequeno Príncipe, um grande abraço meu. Espero que a gente possa se ver, quem sabe, em breve. Tá bom? Então, olha só, vamos começar aqui. Vou compartilhar com vocês. Está aí a nossa aula de número 5. Tá? Então, bora, galera. Deixa eu começar o meu cronômetro aqui, para que a gente faça uma aula bem didática, bem interessante, útil aí a vocês. Lembrando que este conteúdo aqui é muito cobrado no seu vestibular, tá? Em todos os vestibulares, diga-se de passagem, quando eu coloco todos, eu estou envolvendo, inclusive, a FUVEST. Então, veja, olha só. Do século 14 ao 16, ocorreu na Europa o Renascimento Cultural, o qual realizou uma ampla crítica à Idade Média, a qual era vista como uma longa noite de 1000 anos, a Idade das Trevas. Tá? Acho que todo mundo lembra disso. Pelo grande poder da Igreja, o qual provocou as mortes e atraso cultural e científico. Bom, essa parte aqui, eu acho que todo mundo tem uma recordação da parte da aula de história, né? Vocês devem ter estudado isso na parte da história. É um assunto muito comum de olhar para a Idade Média com um olhar crítico, né? Incorporando a visão do Petrarca, de que a Idade Média foi aquela visão negativa de guerras, tá? De caos, de atraso, que é uma visão que hoje vem sendo muito ultrapassada, principalmente por uma nova visão historiográfica, o Jacques Le Goff, que vai olhar para a Idade Média não mais como essa visão de tanto retrocesso. Tá? Vai olhar para a Idade Média como o período de nascimento das universidades, o período de nascimento dos idiomas ocidentais, tá? De técnicas agrícolas, o período da Idade Média de literatura, de trovadorismo, de arquitetura, enfim. Mas aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos, no primeiro momento, fazer uma defesa do argumento renascentista para que faça sentido. Então, vamos incorporar a ideia de que ali naquele período, na visão desses caras, que eram pessoas, de fato, aí, que apesar de um ego muito grande, eram pessoas que se diferenciavam, de fato, tá, pelo seu grande conhecimento artístico, pela sua grande criatividade, e por terem desenvolvido, aliás, uma filosofia bem interessante. Esses renascentistas, ao criticarem a Idade Média, eles vão tentar, né, como o próprio nome diz, renascer a cultura. E essa cultura, quando ela renasce, ela vai resgatar elementos que são provenientes da antiguidade clássica. Então, eles gostavam, valorizavam demais a antiguidade greco-romana. Então, o que eles vão fazer? Eles vão resgatar o racionalismo, uma observação da natureza, vão realizar uma crítica ao clero, tá? Eles colocam o homem no centro do universo. Pode ver um pouco sobre isso no Homem Vitruviano. Você conhece aqui do grande Da Vinci, tá? O humanismo,
eu quero discutir essa questão de humanismo e antropocentrismo melhor daqui a pouco no Maquiavel, tá? A gente tem algumas observações bem interessantes a serem feitas. Individualismo, opa. O hedonismo, tá? Que é o gosto pelos prazeres. Você deve lembrar que no período helenístico isso era muito comum. Então, veja, esse resgate desses valores foi responsável por reconstruir a cultura naquele momento e, consequentemente, ao observar a natureza, ao agir de maneira racional, ao ter um comportamento no qual eu coloco o homem no centro do universo, esse pessoal vai começar a entrar em conflito com dogmas, com doutrinas que a igreja possuía naquela época. E vão, inclusive, serão responsáveis por uma revolução dentro da ciência. Tá? Eu deixei isso aqui um pouco pronto, porque eu acho que fica mais fácil explicar nesse primeiro momento essa questão, para que depois a gente resgate essa questão da revolução científica na aula 6, no contexto do Descartes. Então, aqui eu vou dar uma ideia panorâmica. Talvez vocês também já tenham estudado isso na parte da física, tá? E da história. E eu vou dar uma pincelada nessa parte do ponto de vista filosófico, para que depois, no Descartes, a gente aprofunde um pouco mais. Então, imagina, a partir do momento que eu passo a observar mais a natureza, de uma observação rigorosa, metódica, e passo a usar a razão acima da fé para a explicação dos fenômenos da natureza, eu vou romper com posicionamentos que existiam naquela época, em relação ao que era a Terra, o que era o universo, tá? Uma visão de mundo como um todo. É interessante perceber que naquela época ainda sobrevivia na Europa um geocentrismo, que é proveniente lá da antiguidade, com grandes nomes da filosofia, inclusive como Aristóteles, e da filosofia da ciência, como Ptolomeu, na ideia da Terra no centro do universo, uma Terra estática. Tá? Com a observação, os estudos de Galileu Galilei, de Giordano Bruno, de Newton, Kepler, Copérnico, nós vamos criar uma posição heliocêntrica, na ideia de um Sol no centro do universo. Tá? E de uma Terra, vocês conhecem isso no Kepler, girando em torno do próprio eixo, a noção de Terra elíptica. Isso aqui vai ser muito importante, por quê? Porque vai criar uma nova visão sobre o mundo e sobre o próprio indivíduo. Tá? Nós teremos filósofos que vão adicionar a matemática aos estudos da ciência, marcando o que a gente vai definir como ciência moderna. Tá? O Galileu é uma grande referência a isso. E isso vai dar uma nova perspectiva sobre a própria humanidade, que o Descartes vai debater, que vai gerar uma noção de ceticismo em Descartes, que eu gostaria de ressaltar na próxima aula. Então, tenta pensar nessa questão do que muda para a própria humanidade quando a gente passa a entender que a Terra não é mais o centro do universo, que o universo não é finito. As crenças que nós possuímos sobre a Terra e sobre o universo, elas são desfeitas. O que isso provoca para a nossa posição no mundo? O Descartes vai discutir isso dentro de um cenário de ceticismo, de descrença, tá? Que a gente vai ver com cuidado na próxima aula. Qual foi a reação da igreja a essas novas visões científicas? Foi, obviamente, a perseguição. Tá? Lembre-se das perseguições que aconteceram a Giordano Bruno, a Galileu Galilei. Isso caiu em segunda fase da Unesp, perguntando por que Galileu foi perseguido, porque Galileu fez uma defesa do heliocentrismo. Tá? Então a gente volta a falar sobre esse assunto na próxima aula. Agora, pega toda essa discussão e vamos levar para a parte política. Tá? E aqui, um cara que foi muito importante para tudo isso foi um tal de Nicolau Maquiavel. Tá? A gente vai ver Maquiavel e depois a gente vê na sequência os contratualistas. Quem que era esse tal de Nicolau Maquiavel, esse florentino? Maquiavel foi um funcionário do governo de Florença naquela época. O Maquiavel, ele agiu de uma maneira semelhante a um diplomata,
tá? Ele fez visita aos territórios italianos naquela época, tá? E territórios adjacentes ali na Itália. É um cara que vive nesse contexto do Renascimento, então a gente vai analisar a noção de humanismo e antropocentrismo com Maquiavel. E naquele contexto de mecenato, Maquiavel vai ser financiado pela família dos Médici. Aliás, esse financiamento faz com que Maquiavel dedique o príncipe a sua grande obra, a Lourenço de Médici. A gente vai entender o porquê que ele faz isso. Olhando para as características do Renascimento, que eu só citei ali, basicamente, agora eu gostaria de aprofundar, o Maquiavel incorpora esse renascimento. Tá? E vamos pensar nessa questão da criação de Adão, do Michelangelo, que todo mundo conhece. Você está vendo aí que Adão vai tocar a mão de Deus, né? E Deus representa a inteligência, Deus é o cérebro. Então Deus vai dotar o homem de conhecimento. Essa é uma possível interpretação dessa obra maravilhosa. Mas veja, uma coisa que as pessoas às vezes confundem é acreditar que o renascentista precisa ser ateu, e ele não precisa ser ateu. Tá? Ele pode acreditar em Deus. Porém, ele não vai jogar a responsabilidade em Deus para responder às coisas do mundo. Por isso que ele é antropocêntrico. Deus deu ao homem a capacidade racional para que ele pense e explique os fenômenos da natureza. Então, se eu lancei um objeto para cima e ele caiu na minha mão, isso não aconteceu porque Deus quis. Tá? Cabe a mim fazer uma investigação do porquê isso acontece. Então, veja, o Maquiavel, nesse contexto de renascimento, ele era racionalista. Ele era observador da natureza, como a gente viu. Tá? E aqui eu quero pensar o que é o antropocentrismo e o humanismo. Isso caiu em Unesp, pedindo para você explicar duas características da filosofia política do Maquiavel, ressaltando a noção de humanismo e de antropocentrismo. No antropocentrismo, eu coloco o homem no centro de todas as coisas. O homem é a medida da explicação das coisas, como eu acabei de te mostrar nessa questão de que Deus dotou o homem de uma capacidade de conhecimento. No humanismo, nós temos duas coisas que precisam ser lembradas. Número um, um humanista no Renascimento, ele resgata o clássico. Então, ele é o cara que vai ler Sócrates em Platão, ele vai ler Platão, ele vai ler Aristóteles, ele vai ler Cícero, ele vai ler Sêneca, ele vai ler os grandes nomes da filosofia. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, tá? Um humanista acredita que tudo que existe à sua volta é de uma criatividade humana e não divina. Então, o Fórum Romano foi criado pelo homem, o Coliseu Romano foi criado pelo homem, os aquedutos foram criados pelo homem, foram criados a partir da nossa criatividade, e não por um dom divino. Tá? E com isso, Maquiavel também é um grande crítico do clero. E isso é um dos grandes objetivos dessa obra do Maquiavel, ver de que maneira ele vai criticar o clero naquele contexto. Tá? Isso era natural naquela época, porque uma nova visão de mundo ia acabar entrando em conflito com uma velha visão de mundo que era da igreja. Tá. Construindo os nossos slides, é muito importante que você se recorde a época que Maquiavel viveu no contexto italiano. Então, olha só. A Itália vivia um período de fragmentação política, tá? Nós vamos lembrar aqui, ó, cidade-estado, reinos autônomos, tá? Estados os quais possuíam uma grande influência do papado. Tá? Então, isso é uma questão importantíssima. O papado exercia uma grande influência porque a Itália estava fragmentada. Vocês estudam depois, na parte de história, a unificação italiana. Então, essa fragmentação que havia na Itália fazia com que ela sofresse uma grande influência da igreja, da figura do Papa. E Maquiavel vai querer limitar isso. Tá? Agora, por outro lado, a Europa passava por um processo de unificação, tá? Com o advento de várias monarquias nacionais. Então, olhando para aquela época, né, vocês estão vendo aqui,
por volta do início de 1500, nós já tínhamos uma centralização política em vários locais, né? Por exemplo, Portugal, pioneirismo português, Espanha, França e Inglaterra, né, que se fortalecem depois da Guerra dos 100 Anos. Então, veja que a Itália, na visão do Maquiavel, vai ficar atrasada em comparação aos outros territórios. Então, isso é fundamental para que a gente perceba que a filosofia do Maquiavel é uma filosofia que precisa ser vista como uma filosofia essencialmente política. Tá? Então, imagina, o Maquiavel, como um grande nome da filosofia política daquela época, como humanista, é um cara que precisa ler os clássicos. Se ele precisa ler os clássicos, o que ele vai fazer? Ele vai lá resgatar Platão, Aristóteles, e ele também vai ler os medievais. Maquiavel foi um grande leitor. Isso aqui também já apareceu em segunda fase de Unesp. Compara a filosofia política do Maquiavel com a filosofia política do Platão, do Aristóteles, dos medievais, e estabeleça as diferenças. Então, olha que interessante. Vamos colocar aqui. Vamos tirar aqui. Vamos colocar o seguinte. Maquiavel criticou a filosofia política clássica, Platão e Aristóteles, por considerá-la idealista. Então, veja, República de Platão, governo dos filósofos. A política de Aristóteles, a cidade ideal do Aristóteles governada pelos virtuosos. Esses caras previam uma cidade estável, sem conflito, governantes bons, virtuosos, uma cidade dividida de acordo com as características da alma. O que o Maquiavel vai dizer? Isso é conto da carochinha. Vocês estão idealizando algo que não vai entrar na prática. Isso nunca vai acontecer. Além disso, o filósofo também criticou a filosofia política medieval. Eu vou colocar aqui, Agostinho, Tomás, por considerá-lo também idealista, destaque para o seu caráter religioso, a moral cristã, que eu vou discutir com vocês daqui a pouco. Então, o que isso significa? Né? Que Agostinho e Tomás idealizaram governantes que simplesmente iriam ser representantes de Deus, governantes que garantiriam um bom governo com a moral cristã. Isso não existe. A moral cristã não vai ser suficiente para manter o governante no poder. A gente vai dar um destaque a isso na sequência. Então, o que fica bem definido em Maquiavel? O Maquiavel vai comparar, tá, governos idealistas e governos realistas. Um governo idealista é um governo como deveria ser. Deveria ser do filósofo, deveria ser do virtuoso, deveria ser do bom cristão. Isso nunca vai entrar em prática. Tá? Porque o ser humano é corrupto, é interesseiro, é violento. Isso jamais vai entrar na realidade. Tá? Então, se isso não é possível, Maquiavel defendeu governos realistas. Governos como são de fato. O que isso significa? O ser humano precisa ser visto como ele é de fato. Interesseiro, conflituoso, violento. Se isso não for levado em consideração, toda e qualquer análise é idealista. Está fugindo da realidade. Tá? Então, veja. Dentro desse universo, Maquiavel vai realizar um amplo estudo de filosofia, de política, de Bíblia, tá? E vai escrever uma obra dedicada ao Lourenço de Médici. Foi a família que bancou Maquiavel, que realizou o mecenato. Tá? Esse livro foi escrito por volta de 1513, tá? E ele dedica ao Lourenço de Médici, tentando mostrar para ele, o que você deve fazer para tomar o poder, querido. Tá? Não só tomar o poder, como unificar o poder na Itália. Tá? Livrando-a das mãos dos bárbaros,
dos corruptos, dos religiosos, dos interesses privados. Ele vai mostrar que essa tarefa vai ser a do Lourenço. Nisso, turma, o que a gente precisa entender? Maquiavel vai pensar um governo centralizado de uma pessoa, num príncipe forte. Isso não quer dizer absolutismo. Você precisa tomar cuidado com isso, eu vou te mostrar na sequência. Tá? E o Maquiavel vai partir da seguinte premissa. Eu vou fazer uma análise realista, nua e crua do governante. Lembrando que nós, seres humanos, somos interesseiros, conflituosos, corruptos. Isso é a premissa básica de Maquiavel. Então, levando isso em consideração, eu vou fazer um manual para o Lourenço de Médici governar. Tá? Vamos ver quais são os principais conselhos do Maquiavel. O Maquiavel, como eu te disse, leu a filosofia, conhece a Bíblia, conhece a teologia, e o Maquiavel é um grande conhecedor dos grandes nomes da história, tá? Da política da humanidade. Então, o Maquiavel conhece o Egito, a Mesopotâmia, tá? A Pérsia. Ele é um grande conhecedor da história romana, a qual ele vai resgatar. Um conhecedor da história da Grécia, de Atenas, de Esparta. Um conhecedor do período medieval. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar o que o governante deve fazer para ele conseguir tomar o poder e se manter o poder, fazendo um governo positivo para a sociedade. Então, o que ele vai dizer? O governante deve poupar, tá? Por quê? Porque se ele gastar muito, ele vai ter que roubar do povo por meio de impostos. É melhor ser amado ou temido? O bom seria os dois, mas se o bom for os dois, e eu tiver que idealizar, digamos assim, tá? Eu vou sair da realidade. Então, se eu tiver que escolher, é melhor ser temido. Maquiavel vai destacar que a população teme o príncipe porque ele está armado. Tá? Então, ela respeita o príncipe porque ele está armado. Príncipes desarmados fracassaram. É melhor ser ou parecer? É melhor aparecer. O príncipe tem que fazer o jogo das aparências. Tá? Porque se ele for cristão, amável, solidário, fraterno, humano, ele vai ser sempre cobrado por isso. O príncipe, a gente vai ver, vai ter que dançar conforme a música. Tá? E daí o Maquiavel vai dizer uma frase muito importante: o príncipe deve fazer do bem sempre e o mal se necessário. Tá? O que significa o mal se necessário? Se for necessário mentir, corromper, usar da violência para manter a ordem e fazer o bem para a sociedade, ele deve. É por isso que aqui Maquiavel vai dizer que o cristianismo não garante ninguém no poder. O cristianismo é insuficiente. Deus não vai manter o governante no poder. Por isso que a ética cristã é uma coisa, a política é outra. Maquiavel desvincula a ética de política. Isso é importantíssimo. Tá? A gente vai ver daqui a pouco que tipo de ética que o Maquiavel vai acabar defendendo. Então, veja, quando a gente faz essa leitura, a gente tem que entender que, na visão de Maquiavel, governar é resolver conflito. Governar é uma total instabilidade. Então, o que o príncipe precisa fazer? Ele precisa tomar as medidas certas, tá? Para se manter no poder e causar um bom governo, uma estabilidade. Então, o que o Maquiavel vai dizer? Em muitos momentos, o governante vai ter que ir contra os princípios do cristianismo. Tá? Então, muitas das vezes, como eu te disse, ele vai ter que usar da violência, ele vai ter que reprimir, ele vai ter que mentir, tá? Ele vai ter que usar da corrupção para causar o bem. É aqui que existe aquela interpretação de que os fins justificam os meios. A interpretação não está escrito no livro, essa exposição. Tá? Eu não posso aceitar que Maquiavel, por exemplo, admitiria que um governante, para tomar o poder e se manter, iria roubar todo mundo, ia matar todo mundo. Jamais. Porque isso faria com que ele perdesse a fortuna, que a gente vai ver o que é daqui a pouquinho. Tá? O Maquiavel é muito associado à realpolitik. O que é a realpolitik? É a política como ela é de fato, como ela funciona. Tá? E é uma ética utilitarista, uma ética que pensa nas consequências, na utilidade da ação para o próprio governante. A gente vai discutir a ética utilitarista numa próxima aula.
termos que aparecem com frequência dentro da teoria de Maquiavel. Ó, olha que interessante, fortuna e virtude. Olha como é que o Maquiavel criou uma simbologia muito interessante em relação a isso. A fortuna é uma deusa, a qual está relacionada à sorte, ao imprevisível. Ela é controlada por meio da virtude. Tá? Ou seja, o príncipe deve fazer a sua própria sorte. Essa é uma questão interessantíssima e às vezes confunde muito a galera, tá? Em achar que fortuna é riqueza. Fortuna é uma deusa, como você vê aqui, ó. Olha que interessante, ela está com os olhos vendados. A gente não sabe quem que ela vai tocar. A gente não sabe como funciona a sorte. O que Maquiavel está dizendo para nós é: não podemos depender da sorte para nos mantermos no poder. A gente tem que fazer a nossa própria sorte. Tá? Como que a gente faz a própria sorte? A gente tem que ser sujeito de virtude. O príncipe tem que ser um homem de virtude. O que é isso? O príncipe tem que reunir no seu comportamento as mais amplas virtudes. Só assim ele vai conseguir ter êxito. Sendo uma pessoa virtuosa, tá? Essa é uma pessoa prudente, corajosa, forte, tá? Que são virtudes essenciais para um governante. Eu gosto muito de relacionar isso, né? Olha aqui o equilibrista do World Trade Center. O homem virtuoso é aquele que consegue reunir, como eu te disse, as mais amplas virtudes do seu comportamento. Seria oscilar, tá? Entre um jovem e uma pessoa mais velha, uma pessoa experiente. O jovem é forte, é criativo, é corajoso. Uma pessoa mais velha é experiente, prudente, sábia. Tá? Então, olha que interessante essa questão do andar na corda bamba. Se a situação exige que eu use da força, eu vou usar. Se ela exige a prudência, eu vou usar. A criatividade, eu vou usar. Tá? A experiência, eu vou usar. Eu vou me equilibrando. Por quê? Porque governar é resolver conflitos. Governar é superar instabilidades. E isso faz parte do exercício da política. Tá? Por quê? Porque a sociedade é marcada por conflitos. Então eu vou dançando conforme a música. Por isso que o príncipe, ele precisa seguir as aparências. Por isso que não existe uma cartilha pronta para governar. Por isso que o cristianismo não dá certo. Ele tem que mudar conforme a situação. E aí ele controla a fortuna. Aí ele não depende da sorte, ele faz a própria sorte. Tá? Aí o Maquiavel vai dizer, ó, existem duas maneiras para a gente governar. Uma é dos homens, que usam a razão, que usam a política, o convencimento. Mas quando isso falha, o que você tem que fazer? Você deve agir como os animais. Deve usar da força. Ora raposa, ora leão. Tá? A raposa, ela é esperta. E o leão possui a força. Então, o que vai acontecer? Quando você for para uma guerra, como a Maquiavel está dizendo, só a força não funciona. Você tem que ter estratégia. Tá? É natural que Maquiavel, isso causou uma interpretação muito controversa naquela época. E aí vem um ponto muito importante. Apesar do Maquiavel ter sido interpretado como um absolutista, porque a galera leu e falou assim, ó, tá aí, ó. O Maquiavel está defendendo um governo absoluto. Não. Foi lido. Entre ser lido e defender há uma diferença muito grande. Tá? O Maquiavel, ele vai ser interpretado como absolutista. Em uma outra obra, ele ressalta que qualquer tipo de governo é válido, desde que haja liberdade. Então, o absolutismo é inimigo da liberdade. E o Maquiavel diz que o menos pior dos regimes é a república. Por que a república ela é positiva na visão do Maquiavel? Porque ela já parte do pressuposto de que todo mundo é igual perante a lei. Então, o príncipe tem que agir conforme a necessidade para equilibrar a sociedade e evitar uma série de problemas de ordem política, econômica e social. Tá? Então, acho que essa visão deu para ter uma ideia bem bacana do Maquiavel, né? Deu para ter uma
uma amplitude aí do pensamento maquiaveliano que me parece bem interessante. Tá? Vocês vão dar uma olhada nos exercícios. Dá para fazer todos os exercícios a partir dessa aula. Na época do Maquiavel, começou a surgir o contratualismo também, né? Os contratualistas políticos. Né? Começou a ter uma série de pensadores da política que começaram a discutir se havia um estado de natureza, né? Se havia um momento no qual a humanidade, ainda sem a presença de uma sociedade, podia fazer o que quisesse, e começaram a pensar em contratos que colocariam ordem à sociedade. Tá? Então é interessante que a gente faz algumas perguntas aqui que são bem válidas. Né? Existem motivos justos para a obediência compulsória da população aos governantes? Então, você tem que ser obediente ao governante? Tá? Por que todo mundo deve seguir as leis? O que torna o poder político legítimo? Tá? Então, nós tivemos aqui, ó, Hobbes, Locke e Rousseau. Quando você receber os slides, você vai ver que eu coloquei uma teoriazinha aqui. Tá? Eu quero discutir essa imagem já já. Mas, para facilitar a nossa discussão, eu vou fazer um quadro comparativo entre eles. Beleza? Isso vai facilitar muito a tua vida. Tá? Aí você lê ou pelos slides ou você lê pelo material que você recebeu. Fica da maneira como você achar melhor. Então, imagina, estado de natureza, ele é pré-sociedade e é um momento no qual, ó, não há lei. Tá bom? É muito comum você ouvir essa expressão aqui, ó. O indivíduo é senhor de si mesmo. Tá? Se ele é senhor de si mesmo, ele pode fazer o que ele bem entender. Tá? Já no estado civil, ou no estado do contrato social, então eu vou colocar aqui, ó, na verdade, vou tirar. Tem um contrato social, então quer dizer que existe a lei, existe a Constituição. Tá? Então quer dizer que você vai ter que cumprir algo que foi determinado dentro daquela sociedade. Nós temos aqui 3 pensadores importantes, Hobbes, Locke e Rousseau. Tá? É importante você diferenciar como que cada um deles via o estado de natureza e o estado civil. Por exemplo, é de Hobbes uma famosa frase. O homem é o lobo do homem, né? Homem lucre homem. Quer dizer que o homem é aquele que destrói o próprio homem. Então, o que Hobbes quer dizer com isso? Nesse estado de natureza, quando não há sociedade, os seres humanos são maus, tá? Agem de acordo com os próprios interesses, tá? E causam a guerra de todos contra todos. Causam o caos. Todo mundo faz o que quiser, não existe qualquer limite, tá? Para a vida, para o ser humano. Nós somos maus por natureza, somos egoístas, tá? E se cada um pode fazer o que quiser e não tem limite, o que vai acontecer? A destruição, a guerra de todos contra todos, tá? O caos. Então é impossível ter indústria, é impossível ter qualquer desenvolvimento econômico, cultural, tá? É daí que, vejam, o Estado e o contrato social surgem para impor a ordem, os limites aos seres humanos. Tá? Vou acrescentar aqui também, ó, a paz. Tá? A ordem, a paz, os limites aos seres humanos. Mesmo que para isso seja utilizado a força. Tá? Então, veja, somente a criação de um Estado que, por meio da lei, impõe o que pode e o que não pode, é que a gente vai conseguir ter uma ordem, ter uma paz.
Quando eu coloco a força, tem uma frase que caiu na UF, pedindo para você explicar, na UF, antiga segunda fase, soldados sem a espada são só palavras. O que isso significa? As pessoas respeitam o poder do Estado por meio do quê? Por meio da força. A espada simboliza a força. Você vai cumprir a lei, porque se você não cumprir, você vai ser preso. Você vai sofrer, obviamente, uma consequência por parte do poder do Estado. Essa imagem aqui do Leviatã, depois se vocês quiserem visualizar de maneira mais ampla, ela é muito interessante, né? A grande obra do Hobbes é o Leviatã. O Leviatã é um monstro bíblico, marinho, um monstro de grandes proporções. E aqui já foi questão de Unesp prova escrita, pedindo para você explicar essa imagem. E aqui, ó, depois você amplia, você vai ver que a roupa do rei é constituída por toda a sociedade, pelos indivíduos. Então, os indivíduos cedem o seu poder ao rei para que ele imponha a paz, para que ele imponha a ordem, imponha a lei. Mesmo que para isso ele utilize da espada, tá? Que é o monopólio da violência. Então, só o rei usa da violência, só ele tem o direito de usar da violência por meio de um exército para impor a ordem. O cetro aqui representa o poder político dele. Tá? E veja que ele é um gigante, ele está acima de toda a sociedade. Tá? Por isso que Hobbes foi um defensor do absolutismo. Hobbes, sim, era absolutista. Tá? Então, eu cedo todos os poderes para o rei e o rei impõe a ordem na sociedade. E o rei precisa ter um poder acima de toda a sociedade para evitar a guerra de todos contra todos. Legal? Então, o que vai acontecer? Vai começar a ter uma série de oposições a isso. Por exemplo, olha o que o Locke vai dizer. Estado de natureza, pré-sociedade, legal, não tem lei, o indivíduo é senhor de si mesmo. E aí o Locke vai dizer o seguinte: apesar de existirem características positivas no ser humano, não há a garantia dos direitos inalienáveis. Quais são os direitos inalienáveis? Vida, liberdade e a propriedade privada. Ó, deixa eu te falar uma coisa muito legal que depois você vai ler no Locke. No Locke, no estado de natureza, tudo é de todo mundo. Então, o rio, todo mundo pode utilizar, a árvore, todo mundo pode retirar o fruto, a terra, todo mundo pode retirar a riqueza, tudo é de todos. O que diferencia as pessoas? O esforço. Quem se esforçar mais vai vencer. Então, se, por exemplo, eu for lá me esforçar e tirar 5 laranjas da árvore, essas laranjas são minhas, porque eu adquiri por meio do trabalho. Se eu for lá e pegar um pedaço de terra e começar a plantar, tá? O que eu extrair da terra é meu, é justo que seja meu. Por quê? Porque eu retirei a partir do meu trabalho. Está surgindo a ideia de meritocracia. Tá? Aqui é o fundamento do liberalismo. As pessoas se diferenciam a partir do esforço. Só que o Locke faz uma ponderação. Não é legítimo que eu retire todos os frutos da árvore a ponto de não deixar que você também tenha direito a ele. Interessante visualizar isso. Então, as pessoas são livres, elas podem fazer o que quiser, elas se diferenciam a partir do trabalho. Mas como elas podem fazer o que elas quiserem, eu posso simplesmente ir lá e destruir o que o outro retirou da terra, a propriedade que o outro construiu a partir do seu esforço. Então, apesar do estado de natureza ter características positivas, ele não guarda o que é inalienável, o que não pode ser retirado. O que seria sagrado, digamos assim, que é a minha vida, a minha liberdade e a minha propriedade privada. Olha que interessante que o Locke vai dizer. Deus deu ao homem o direito de viver, o direito de ir e vir, de retirar do solo a sua propriedade. Então, veja que interessante, né? Vida, liberdade e propriedade privada são inseparáveis. Então, o que o Locke vai dizer? Olha que legal. Por livre consentimento, as pessoas cedem seus poderes a um governante, a um Estado, os quais devem garantir os direitos inalienáveis. Caso contrário, os, agora, cidadãos, né,
possuem, podem exercer o direito de rebelião. Gente, isso aqui é muito importante. Então, ó, nós percebemos que não rola continuar vivendo no estado de natureza. Por quê? Porque nós não temos a garantia do que é essencial: vida, liberdade, propriedade privada. Então, o que a gente faz? Por livre consentimento, sem qualquer coerção, a gente cede o poder para um corpo político. Então, vai surgir um Estado e alguém que vai administrar esse Estado, que é o governo. Beleza? Daí, o que acontece? Esse Estado e esse governo surgem e constroem um contrato social para garantir os direitos alienados. Tá? Então, por exemplo, se alguém tirar, se o governante tirar a vida de alguém, se o governante limitar a propriedade privada de alguém, limitar o direito de ir e vir de alguém, é direito da população derrubar o governante, que se torna um tirano. Locke fala em tiranicídio. É legítimo que a gente se reúna militarmente e derrube o governante. É aí que Locke é o pai do liberalismo. Locke influenciou quem? Influenciou Thomas Jefferson a realizar a Revolução Americana. Então, a criação de impostos sobre a propriedade privada, sem anuência da população, dá direito a ela de derrubar o governante. Tá? Então, censurar a população dá direito dela de derrubar o governante. Tá? Ir contra a propriedade privada dá direito da população de derrubar o governante. Influenciou o conceito de impeachment que está na nossa Constituição, influenciou a Revolução Francesa, influenciou a Revolução Gloriosa, lá do Guilherme de Orange. Então, veja, Locke é o inimigo de Hobbes. Tá? Locke jamais aceitaria a concepção hobbesiana, tá? De um rei absolutista cujo poder é inquestionável. Então, é legal você fazer essa comparação. Daí, para terminar, né, eu acabei fazendo aula um pouquinho mais longa, mas era para ter essa visão ampla com vocês. Veja que Rousseau vai dizer aquela famosa frase, né? O homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Para Rousseau, o homem, visto isoladamente ou em pequenos grupos, ele é bom, tá? Ele é solidário, ele é espiritualista. O problema é quando ele passa a viver em sociedade. Quando ele passa a viver em sociedade, ele vai ser corrompido. E aqui você percebe que, no primeiro momento, Rousseau é uma antítese a Hobbes, na ideia do homem bom, a ideia do homem mau. Rousseau se aproxima a Locke nessa noção de bondade, de ver no indivíduo características positivas, mas ele vai se distanciar totalmente do Locke aqui, ó. Quando o primeiro homem disse: esta terra minha, a desigualdade apareceu. Tá? Ou seja, foi a propriedade privada. Então, veja, a propriedade privada, para Rousseau, ela inicia a sociedade civil e ela inicia as desigualdades. Tá? Então, estava, digamos, indo tudo muito bem quando alguém foi lá e falou: isso aqui é meu. Tá? Essa terra é minha. Cercou um pedaço de terra e disse: isso é meu. Tá? Para Rousseau, isso deu início às desigualdades. Rousseau vai dizer assim: olha, quando as primeiras sociedades surgiram, os homens sentavam-se à noite numa fogueira e diziam assim: vejam, aquele é o mais rápido, aquele é o mais forte, aquela é a melhor cozinheira, aquela é a melhor tecelã, aquela é a melhor artesã. Quando a gente começou a viver em sociedade, o que aconteceu? Nós começamos a ter comparação, competição, e fomos nos corrompendo. E fomos perdendo as nossas características positivas, que são as nossas características originais. É muito interessante você perceber uma discussão que há em Rousseau. Rousseau trabalha um conceito chamado de perfectabilidade. Perfectabilidade é a capacidade que a gente tem de se aperfeiçoar. Nós podemos nos aperfeiçoar. Então, veja, a gente consegue um aperfeiçoamento saindo de uma condição de nomadismo para uma condição de sedentarismo. Isso foi muito bom na história da humanidade. Porém, a condição de sedentarismo gerou uma série de problemas. Surgiu a propriedade privada, surgiram as competições, e os seres humanos foram perdendo as suas qualidades. Qual vai ser a defesa do Rousseau?
Ó, defendeu, por um lado, já que a gente está vivendo em sociedade, vamos fazer um contrato social que represente a soberania popular. Tá? Então, o Rousseau é um defensor da democracia participativa, uma democracia direta. Então, a lei ela deve representar o anseio popular e o povo deve participar diretamente da sua criação. Então, show de bola, né? O Rousseau é um grande democrata e não se esqueça que o Rousseau faz parte do iluminismo. Tá? Depois a gente vai falar de iluminismo na próxima aula. Além disso, o que o Rousseau defendeu? Também foi favorável a uma educação voltada à natureza para o resgate das características positivas do ser humano. Tá? Você vai ver no slide ali no final que o Rousseau vai escrever uma obra chamada Emílio. Tá? E o Rousseau vai dizer que a gente precisa resgatar as nossas qualidades naturais. Como é que a gente resgata isso? Uma educação junto à natureza. É uma educação em meio à natureza, na qual a gente vai aprendendo aos poucos a matemática, a ética, as ciências como um todo. Rousseau fazia uma comparação entre os selvagens e os civilizados. Rousseau acreditava que o avanço das artes, das técnicas, das ciências estavam corrompendo a humanidade. Que o selvagem, né, o africano, o asiático, o nativo da América, ele possuía qualidades que o civilizado não tinha. Como, por exemplo, ele vivia de maneira muito próxima à natureza. Então, ele ainda guardava características do estado de natureza. Que o problema, na verdade, era a civilização. A civilização representava o corrompimento do ser humano. Então, digamos que o Rousseau ele vai ter um posicionamento contrário àquela noção de Europa eufórica e civilizada. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, façam os exercícios, depois anotem e tirem comigo no plantão. Valeu, um grande abraço e até a próxima aula. Até mais!